A tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus, teu Filho amado, é que oramos. Amém, Senhor. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar Cristo, o Verbo encarnado. O texto que lemos fala de sinais. João trata de milagres nesse seu livro, nesse seu evangelho, mas os chama de sinais. E ele diz em sua narrativa do evangelho que Jesus fez muitas outras coisas. Bem, irmãos, constantemente eu comento com os irmãos sobre João tratar sobre 7 sinais no seu livro. No entanto, eu creio que eu nunca tinha feito um sermão como esse. Casualmente, eu achei um sermão inacabado, um sermão muito antigo. E senti o desejo de completar esse sermão. Esse sermão estava lá, num caderno. E eu senti o desejo de completar esse sermão. E quero compartilhar com os irmãos sobre essa questão que praticamente eu sempre comento. De Jesus chamar, de João, no seu evangelho, chamar esses 7 milagres de sinais. E só relatar no seu evangelho estes 7 milagres, que ele chama de sinais. Nós vemos que o próprio João diz que Jesus fez muitas outras coisas, além destes sinais que ele descreve no seu livro. E a forma com que João descreve essas muitas coisas, nos mostra que foram muitas coisas mesmo. Veja a ênfase que ele dá nisso. Se os irmãos quiserem acompanhar, aqui no Evangelho de João, capítulo 21, os versos 24 e 25. Que diz assim: primeiro ele assina a carta, ele assina o Evangelho, ele diz quem é que está dizendo, né? Quem é que escreveu? Este é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Agora veja o verso 25. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. E perceba a ênfase que João deu para querer que as pessoas entendam quantas muitas coisas são. Tá? Se todas elas fossem relatadas, uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Então, João ele diz aqui que de fato foram muitas coisas, muito mais do que os seus leitores futuros do seu evangelho poderiam imaginar. E é por isso que ele dá essa ênfase, porque eu creio, foram tantas coisas que ele fez, que eu creio que nem todos os livros do mundo poderiam caber, porque ele de fato fez muitas coisas. E João era muito presente com Cristo. Agora, mesmo tendo deixando essa ênfase no final do seu evangelho, ele menciona apenas 7. E chama a nossa atenção que em todo o seu evangelho, ele vai descrever somente esses 7 milagres. E vai chamar esses milagres de sinais. A palavra original no grego é semeon. E ele vai chamar de sinais. Isto porque, irmãos, há uma diferença entre milagres e sinais. Os sinais, eles podem ser um milagre. Todo milagre é um sinal. Mas existe diferença entre milagres e sinais. Ambos, neste contexto, são fenômenos sobrenaturais. E podemos chamar ambos de milagres. Mas os sinais, eles anunciam um outro fato. Então João, ele vai chamar esses milagres de sinais, porque sinal é algo que anuncia um outro fato. Eu peguei 2 ilustrações bem simples. Por exemplo, a fumaça é um sinal. É um sinal que houve um fogo, ou que há um fogo, ou que há um calor intenso, provocando um superaquecimento, por isso que nós vemos aquela fumaça. Então a fumaça, ela é um sinal de um outro fato. É o sinal que algo esquentou muito, tá? Pegadas na areia também é um sinal de um outro fato. É um sinal que alguém caminhou por ali. Um animal, uma pessoa, alguém caminhou por ali. Então,
João, ele descreve sinais, ele descreve esses milagres chamando de sinais. Isso quer dizer que esses 7 milagres específicos de Cristo não ficaram somente no campo dos milagres que foram feitos ali, mas eles anunciam um outro fato. Ficou claro isso? Esses sinais, esses 7 sinais relatados aqui, esses 7 milagres relatados no livro de João, no Evangelho de João, eles são chamados de sinais porque foram de fato milagres que fizeram ali e ficaram ali no tempo. Ficaram ali. Mas eles apontam outros fatos, cada um deles. Tá? Então são sinais, são milagres que nós chamamos de milagres didáticos de Jesus. Tá? Assim nós entendemos também que Cristo fez outros sinais para mostrar apenas a seus discípulos, para mostrar a eles fatos que certamente os instruiriam sobre o próprio Cristo e suas determinações doutrinárias para a igreja. Veja aqui, João 20, versos 30 e 31. Olha o que João diz. O mesmo João, no mesmo evangelho, que ele fala apenas de 7 sinais. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. O que ele está dizendo aqui? Em algum momento ele fala, Jesus fez muitas outras coisas que não poderiam ser relatadas nem em todos os livros. E aqui ele fala, muitos outros sinais para os seus discípulos. Ou seja, para o discípulo é aquele que aprende do mestre, né? Aqui nós podemos entender, basicamente, claro que haviam outras pessoas também, mas basicamente seus apóstolos. Então Jesus ele fez muitos outros sinais, muitos milagres que Jesus fez na presença dos seus apóstolos, eram sinais também. Ou seja, eram milagres de fato que ele estava fazendo ali, mas que ensinavam os discípulos que havia um outro fato sendo anunciado ali, para que os discípulos entendessem perfeitamente e quando chegasse o momento de lançarem as doutrinas da sua igreja. Veja aqui em Atos capítulo 1, versos de 1 a 3. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então veja que existe uma ligação forte aqui do que João fala, que Jesus fez muitos sinais na presença dos seus discípulos, e que Lucas vem falar aqui, quando escreveu para Teófilo o livro de Atos dos Apóstolos, dizendo que Cristo, depois que ressuscitou dos mortos, ficou 40 dias ensinando os apóstolos. Os mandamentos, muitos mandamentos que os apóstolos receberam, foi nesse período aqui, em que Cristo passou mais 40 dias aqui, antes da sua subida ao céu novamente. Tá certo? Então, estes sinais, que não estão narrados aqui, foram apresentados aos apóstolos, e os apóstolos futuramente lançaram suas doutrinas nas suas cartas doutrinárias, orientados pelo próprio Cristo. Tudo que os apóstolos escreveram nas suas cartas são mandamentos. Por isso, irmãos, que é inaceitável quando pessoas falam, não, essa passagem da Bíblia aí é só para aquele tempo específico. É muito comum, nós vemos pessoas falando sobre a carta aos Coríntios. Não, isso daí foi só para aquela igreja, só naquela época, só naquele tempo. Não, tudo que foi escrito foi mandamento de Cristo para que fosse escrito daquela forma. O próprio Paulo fala aos Coríntios, se alguém se julga profeta, reconheça ser mandamento do Senhor o que eu vos escrevo. Se alguém se julga profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor aquilo que eu vos escrevo. Portanto, nós vemos que Jesus fez muitas outras coisas, muitos outros sinais para os seus discípulos. Sinais é o
É um milagre que vai apresentar um outro fato. Mas João diz aqui no verso 31 do capítulo 20: estes, porém, ou seja, esses 7, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então esses 7 sinais que João descreve aqui, eles vão representar a missão de Cristo e a vida eterna. Esses sinais vão apontar para esses outros fatos, ou seja, eles vão ilustrar o próprio Evangelho, a própria mensagem do Evangelho. Quais são esses 7 sinais? As bodas de Caná, que está lá em João capítulo 2, versos de 1 a 2, quando Cristo é convidado para o casamento e transformado em vinho. A cura do filho do funcionário do rei, que foi o texto que nós lemos aqui, João capítulo 4, versos 46 a 54. A cura do paralítico no tanque de Betesda, que é aquele que era paralítico por 38 anos, que está lá em João 5, de 1 a 47. A multiplicação dos pães e dos peixes, que está em João 6, de 1 a 15. Caminhar sobre as águas, que está em João 6, de 16 a 70. A cura do cego de nascença, que está lá em João 9, de 1 a 41. E a ressurreição de Lázaro, que está em João 11, de 1 a 51. Estes 7 milagres, embora os outros evangelhos contem outros milagres que Jesus fez, e embora o próprio João diz que Jesus fez muitas outras coisas, né? E fez também sinais particulares para os seus discípulos. Mas estes 7 específicos que estão registrados aqui, eles são uma ilustração do próprio evangelho, ou seja, do próprio ministério de Cristo. Bem, nas bodas de Caná, que nós vemos ali, quando Cristo ele foi convidado a aquele casamento e acabou o vinho, né? Como que ele faz essa multiplicação, essa transformação da água em vinho? Ele pede para que tragam aquelas talhas. As talhas eram uma espécie de jarras enormes, e essas jarras, elas eram usadas para a purificação. Então o primeiro dos 7 sinais vai apontar aqui a necessidade de purificação. Ou seja, o ser humano entender que para chegar num Deus santíssimo, ele tem que ser purificado de todo o seu pecado. E é por isso que eu sempre comento com os irmãos o seguinte: Cristo, a cruz de Cristo, é como se fosse um filtro. Sabe quando você pega uma água que ela não está pura, mas você precisa tornar essa água potável, ela precisa passar por um filtro, por uma purificação. Cristo é a purificação. Sem a purificação pessoal, não haverá salvação. Os apóstolos disseram: sem santificação, ninguém verá a Deus. Então, é muito importante que o cristão ele passe por um processo de purificação, que ele peça auxílio a Deus. Fala: Senhor, estou me contaminando com pecados, estou me deixando levar com práticas pecaminosas, eu preciso de purificação. E ele precisa então entrar num processo de oração, se puder fazer um jejum, fazer tudo isso, porque isso faz parte do pacote da salvação. O segundo sinal, que é o texto justamente que nós lemos aqui, de João capítulo 4, a partir do verso 46, nós vimos aqui que Jesus ele vai falar, no verso 48, Jesus diz: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. A primeira coisa que nós vamos entender aqui nessa passagem, nós não vamos pregar sobre essa passagem específica, né? Estamos falando dos 7 sinais. Mas a primeira coisa que nós vamos entender aqui é porque aprove a Deus fazer uso dos dons extraordinários no início da igreja. Porque era uma forma das pessoas entenderem o poder de Deus, o poder da salvação de Deus. E depois nós vemos aqui, no verso 54, foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judeia para a Galiléia. Ou seja, este sinal é a mostra que Cristo
não precisa estar presente fisicamente para governar as coisas. Cristo, ele é onisciente, ele está em todo lugar. Mas ele não precisa estar presente como ele estava no seu ministério terreno. É por isso que ele diz: eu vou voltar para o meu Pai, para a glória que eu tinha antes. Vou preparar-vos lugar, mas estarei convosco, não vos deixarei órfãos, não vos deixarei só, estarei convosco até a consumação dos séculos. Cristo, quando ele cura o filho deste oficial do rei, ele não vai até a casa do oficial do rei e cura o filho ali, como ele fez com a sogra de Pedro, por exemplo, e outras passagens, né? Mas ele dá ordem à distância. Então, a nossa fé, ela não precisa da presença física de Cristo. Nós cremos que Cristo está governando todos os atos da nossa vida, inclusive cura à distância. O terceiro sinal é a cura no tanque de Betesda. Nós fizemos um sermão sobre isso há pouco tempo, né? E os irmãos conhecem bem a história. Este homem paralítico há 38 anos estava preso a uma superstição também. O que aprisionava aquele homem não era só uma deficiência física, mas ele estava preso a uma superstição. Havia uma superstição entre os judeus que um anjo viria toda manhã e movia água, e somente o primeiro que entrasse naquela água seria curado. Veja que é uma superstição, é uma crença cruel, porque tanque Betesda significa, no hebraico, casa de misericórdia. E as pessoas então iam para alcançar misericórdia. Eram pessoas que tinham as mais diversas deficiências físicas. Mas a superstição que eles tinham é que o anjo apareceria, ninguém sabia o momento que aquele anjo apareceria, então as pessoas ficariam ali numa expectativa, esperando um anjo aparecer. E quando o anjo movesse a água, somente o primeiro que entrasse ali. Gerava uma espécie de competição entre aqueles aflitos, que somente o primeiro que entrasse ali seria curado. Aquele homem era um paralítico, ele não tinha, as pessoas levavam ele até lá, mas ninguém ficava lá esperando o anjo mexer a água, e ele ficava lá naquela expectativa. E de repente acontecia algum fenômeno ali, a água se movia, eles criam que era o anjo mexendo, e logo alguém pulava na água. E quando Cristo pergunta para ele: o que queres que vos faça? Ele explica essa situação para Cristo. Ele fala: sempre que a água é movida, alguém corre primeiro e vai para lá. Então Cristo, ele quebra aquela superstição daquele homem, ele cura ele fisicamente, e ele fala o que nós falamos ontem, né? No sermão de ontem. Cristo fala para aquele homem: vá e não peques mais, para que te não suceda coisa pior. O que esse milagre, qual é o sinal que esse milagre quer dizer? Irmãos, recentemente nós estudamos sobre a fé. A fé são fatos que nós não vemos. A fé cristã, ela não é uma superstição. Ela não é uma superstição vã. Nós não precisamos de um patuá, de algo para purificar, como algumas pessoas fazem até mesmo com a própria Bíblia, deixando a Bíblia aberta no Salmo 91. Essas coisas, elas não são pertinentes à vida cristã. Cristo não precisa estar presente. E Cristo, ele não é uma superstição. Então, o que nós devemos fazer é alcançar a cura que Deus nos promete, cura espiritual, e não pecarmos mais, para que não nos aconteça coisa pior. Depois vem a multiplicação de pães e peixes, ou seja, Cristo é o provedor, a provisão de Cristo. Todo milagre não dependem, tanto a provisão de Cristo, como os milagres que Cristo opera, eles não dependem da nossa necessidade. Eu já vi muito sermão que as pessoas falam: não, para haver um milagre tem que ter uma necessidade, se houver a necessidade haverá um milagre. Não necessariamente. Para que aconteça o milagre, não depende da nossa necessidade, não depende nem mesmo da nossa fé. Nós vamos falar daqui a pouquinho de Lázaro. Lázaro não tinha fé, porque ele estava morto. Ele não tinha fé na ressurreição. Nem mesmo as irmãs dele, que estavam vivas, tinham fé suficiente para crer que ele seria ressuscitado ali. No entanto, Cristo veio e operou aquele sinal. Então, irmãos, a multiplicação dos pães e peixes, eles
vão nos mostrar como sinais que Cristo é o provedor. A provisão e o milagre não dependem da nossa necessidade, nem da nossa fé, mas exclusivamente da autoridade de Cristo. Então a nossa confiança ela é depositada totalmente na autoridade de Cristo. Por que isso é importante? Pense bem numa coisa. A pessoa que é instruída que haverá um milagre se houver a necessidade, quando essa pessoa estiver numa necessidade, se Deus não operar um milagre ali, essa pessoa irá se revoltar contra Deus. Por quê? Porque ela está instruída de forma errada. Ela vai achar que sempre que houver a necessidade, Deus obrigatoriamente deverá fazer um milagre ali. Isso não é assim. Essas coisas não são assim. Essas coisas dependem única e exclusivamente da autoridade de Cristo. Então nós cremos na autoridade de Cristo, que fala: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ou seja, então, se Cristo fez o milagre, ou se Cristo não fez o milagre na minha necessidade, eu vou descansar nele, porque eu sei que ele está governando a minha vida com amor. E algum motivo santo ele teve para fazer ou não fazer o milagre na minha vida. Vocês estão conseguindo compreender isso? Porque se nós condicionarmos a necessidade, por exemplo, que passamos com a obrigatoriedade de Deus fazer o milagre, isso vai gerar apostasia, sem dúvida. Então, o ensino bíblico é que essas coisas não dependem da nossa necessidade, nem mesmo da nossa fé, como de forma cruel fazem. Se você não alcançou o milagre é porque você não teve fé suficiente. Se Deus não fez isso na sua vida é porque você não creu suficiente. E a pessoa, além de continuar na necessidade, ainda vai ficar com peso emocional, achando que é por culpa dela mesma. Como se Deus fosse um opressor cruel. E não é esse o caso. Deus é amor. Então, se a pessoa entender e confiar na autoridade de Deus, ela vai conseguir entender que Deus está governando, mesmo que ele não esteja fisicamente presente, e ele continua governando em amor, fazendo um milagre ou não fazendo um milagre. Este é o Deus da Bíblia. Este é o Deus que é apresentado na Bíblia. O Deus verdadeiro, que não omite, nem engana ninguém, nem ilude ninguém. Mas é o Deus que mostra, pelo seu evangelho, salvação e condenação. Então a provisão, quando faltou o alimento ali, que os apóstolos falaram para Cristo: e agora, o que faremos? Eles não têm com o que se alimentarem. Cristo fala: alimente vocês a eles. Os discípulos não entendem no primeiro momento aquela palavra. Como assim? Por acaso nós temos 200 denários, que era muito dinheiro, para comprar pão para todas essas pessoas? Nós nem temos esse recurso. Aí Cristo fala: o que vocês têm? O menininho fala: os pães e os peixes. Cristo pega aqueles pães e peixes, ora a Deus, consagra aquilo a Deus, manda as pessoas sentarem de forma organizada, e aquilo então começa a se multiplicar, e aquelas pessoas são atendidas naquela necessidade. Então, a necessidade não dependia da fé dos discípulos ali, o milagre não dependeu da fé dos discípulos, e não dependeu da necessidade das pessoas, mas simplesmente da autoridade de Cristo em fazer aquilo. Tá? Depois, o quinto milagre é Jesus caminhando sobre as águas, que está lá em João 6, de 16 a 70. O fato de Cristo caminhar sobre as águas aponta para um outro fato, que Cristo reina nas leis da física. Cristo domina a lei da gravidade. Nada é impossível para Cristo. Ou seja, não existe lei que humanamente seja conhecida que possa impedir a ação de Cristo. Não existe nada que possa impedir a ação de Cristo. Por isso, Cristo poderia dar margem. Os apóstolos estavam num barco sendo fustigado por ondas e uma tempestade. Ele poderia simplesmente ter orado e determinado que a tempestade parasse de cair. Mas ele foi caminhando sobre as águas. E esse é um dos sinais que João fala, que aponta para outro fato. Nem mesmo as leis da física podem impedir a ação de Deus. Irmãos, às vezes a pessoa está doente de uma doença incurável.
mas ela é incurável aos olhos dos homens. Deus tem o poder de mudar a realidade daquela pessoa. Às vezes a pessoa se sente totalmente incapaz de resolver algo da sua própria vida. Mas Cristo tem a autoridade de transformar aquela incapacidade numa capacidade. Às vezes a pessoa, ela já sofreu tanto, ela já passou por tantas situações, que ela chega a uma conclusão na vida dela que ela fala: eu nunca vou ser feliz. Eu nunca vou ter expectativas na minha vida. Mas Cristo, Ele é detentor de autoridade para mudar toda e qualquer situação. São coisas que são impossíveis para os homens, mas para Deus todas as coisas são possíveis. É o Deus que traz à existência algo que não existe. É o Deus que para Ele nada é impossível. Então Cristo, Ele faz esse sinal de caminhar sobre as águas para mostrar justamente isso. Eu tenho poder para parar essa tempestade. Eu tenho poder para transformar esse barco aí num barco super protegido. Eu tenho o poder de guardar vocês em meio à tempestade ou sem tempestade. Eu tenho o poder de fazer tudo isso. Mas eu vou caminhar sobre as águas para que fique patente o sinal que eu governo o universo. Como diz o autor aos Hebreus, a sua palavra que sustém o universo. Irmãos, são duas coisas que nós não podemos perder de vista. Primeiro, não existe amor maior do que o amor de Cristo. Não existe amor maior do que o amor de Cristo. Confie no amor dele. Segundo, não existe poder maior do que o poder de Cristo. Confie no poder dele. Não existe potestades, espíritos malignos, não existe poder humano de reis, de governantes, de estadistas, de generais de exército. Não existe poder maior do que Cristo, nem mesmo nessa alta tecnologia que o mundo está avançando. Não existe. Não existe amor maior do que aquele que morreu por você. E não existe poder maior do que tem aquele que te ama. Então confie, porque as coisas não dependem nem da nossa fé e nem da nossa necessidade, mas depende da autoridade dele. Por isso descanse nele, confie nele, desenvolva a fé nele, mas saiba que tudo vai depender da autoridade dele em fazer ou não fazer algo. Depois vem a cura do cego de nascença, que está lá em João 9. Essa passagem ela é bem extensa, mas eu vou falar em poucos minutos. Este sinal, ele vai apontar justamente para a necessidade da palavra de Cristo. Aquele homem era um cego de nascença. Jesus chega lá, o que Jesus faz? Ele gospe no barro. É uma passagem que algumas pessoas não entendem. A saliva vai representar aqui a palavra do próprio Cristo. E essa saliva está em contato com o quê? Com o barro, que é o homem. Então ele pega essa saliva, que vai representar a sua palavra, coloca no barro que representa o homem e coloca aquilo nos olhos daquele cego. E manda aquele cego ir se lavar no tanque de Siloé. O rei Ezequias, muitos séculos antes, ele fez um aqueduto para fornecer água para Jerusalém. E ele colocou o nome de Siloé. Esse nome significa enviado. Enviado. Obviamente o rei Ezequias não podia imaginar que haveria toda uma representatividade naquele aqueduto e naquele nome que ele colocou. Então Cristo, ele coloca aquele barro misturado com a sua própria saliva, coloca nos olhos daquele homem que era um cego de nascença, ou seja, já nasceu em trevas, perdido nos seus pecados, morto em delitos e pecados. Ele vai trazer luz para a vida daquele homem, então através da sua palavra, em contato com o barro, e quando isso é enxertado no homem, quando a palavra de Cristo é enxertada no homem, ele manda, vai se lavar na fonte do enviado, que é ele próprio, o Cristo que é enviado por Deus. Então, esse sinal do cego de nascença vai representar então que o único caminho é Cristo. A única forma de chegarmos à purificação total e à vida eterna é através da palavra de Cristo. E por fim, o sétimo milagre é a ressurreição de Lázaro, o sétimo milagre que João chama de sinal,
é a ressurreição de Lázaro, que vai justamente nos mostrar como Cristo, 100% homem, venceu a morte por nós. E Ele reina sobre a vida e sobre a morte. Foi que nem o presbítero Marco falou ontem, mencionou no momento do culto aqui, o dia do Senhor 1. Foi ontem, né? Dia do Senhor 1. Nosso único consolo na vida ou na morte é sabermos que não pertencemos a nós mesmos, mas pertencemos a Cristo. Então Cristo, Ele venceu a morte. Como homem, Ele venceu a morte e reina sobre a vida e sobre a morte. As irmãs de Lázaro confiavam em Cristo, elas criam em Cristo. Uma delas fala: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Cristo fala: se creres, verás a glória de Deus. Ela demonstra fé e conhecimento das Escrituras. Sabe o que ela responde para Cristo? Ela fala: eu sei, Senhor, eu creio, eu sei que no último dia o Senhor ressuscitará todo mundo, todo o seu povo, toda a sua igreja. E ele fala: se creres, verá a glória de Deus. E vai lá, manda removerem a pedra, então ressuscita Lázaro. Portanto, irmãos, esses 7 sinais, esses 7 milagres, são sinais que apontam para outros fatos que os nossos olhos não veem, mas que são reais. Eu quero concluir esse sermão apenas lendo aqui com os irmãos Hebreus 1, que nós lemos no dia que pregamos sobre a fé. Vamos ler Hebreus 1, de 1 a 4. Perdão, irmãos, Hebreus 11. Nós leremos de 1 a 3. Ora, Hebreus 11, verso 1 até o 3. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Nesses 7 sinais, 7 milagres que João chama de sinais, são fatos apontando para fatos, outros fatos além daqueles milagres, que nós não vemos, mas estão representados ali, nós podemos crer nele. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Portanto, irmãos, aquele que tem poder de somente a sua palavra criar todo o universo, ele tem o poder de determinar para a sua vida aquilo que você precisa. Seja o fim da sua angústia, seja o fim do seu medo, seja a proteção que você precisa, seja a alegria que você precisa para continuar, seja de volta o bom ânimo, seja a própria fé, seja o que for, tudo provém dele. Até mesmo o nosso arrependimento, quando nós percebemos que estamos errados com alguma coisa. Quero, como resposta